Olá, pessoal. Olha, magistério, profissionais da educação, eu estou fazendo essa live agora de emergência para passar uma informação importante para vocês. Terminou agora a votação do PLC, o Projeto de Lei Complementar 143, que trata da questão das APDs, da falta-aula. Foi aprovada agora, então subi aqui para o gabinete, para a minha sala, para conversar com vocês com mais calma e explicar o que aconteceu. O projeto foi apresentado pelo governo, vocês sabem, depois de muita mobilização, nós pressionamos, lutamos, denunciamos, cobramos da SEDUC, e, enfim, a secretaria acabou articulando com o governo e o projeto chegou aqui, tardiamente, né? Porque nós estamos praticamente já encerrando o ano de 2023, mas ele foi aprovado. Eu apresentei várias emendas a esse projeto, é o PLC 143. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós resolvemos a questão da falta-aula. A falta-aula vai voltar agora, porque nós tínhamos que a falta-dia, né, que era imposta pela lei da farsa da nova carreira, a Lei 1374. Então, houve a alteração e nós conquistamos de volta a falta-aula, porque era um absurdo, o professor faltava uma aula, ele perdia o dia todo. Se faltasse 15 minutos, ele perdia o dia todo. Então, isso, a partir do ano que vem, não vai existir mais. Então, foi uma vitória importante da categoria do magistério. Em relação às APDs, as atividades pedagógicas diversificadas, a nossa luta sempre foi para que elas fossem realizadas em local de livre escolha dos professores e professoras. Essa é a nossa principal reivindicação. O projeto original dizia que quem iria decidir seria o secretário da Educação, a SEDUC, que decidiria, através de resolução, de portaria, onde que a APD seria realizada, que era um absurdo, que não avançava em nada. Depois de muita pressão, muita luta, eles recuaram um pouco, porém nós continuamos ainda. Ela vai, né, eu apresentei inclusive uma emenda número 1 a esse projeto, que foi parcialmente incorporada, dizendo exatamente, olha, o que diz a emenda que eu apresentei. O tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos será cumprido em local de livre escolha do docente. Então está agora muito claro. Porém, o que acontece é que o governo colocou aqui, através de seu representante na Assembleia Legislativa, um parágrafo segundo que diz o seguinte, olha só, em virtude de necessidade de serviço declarada pela unidade escolar, os professores poderão ser convocados para exercerem as atividades pedagógicas sem interação com os educandos na unidade escolar. Ou seja, né, nós conseguimos aí uma meia vitória. Né? Em tese, a APD será feita em local de livre escolha. Porém, a gente vai ter sempre uma espada na nossa cabeça, porque a direção da escola ela pode requisitar o professor para que ele faça a APD na escola. Seria de uma perversidade sem, né, de um sadismo isso daí. Se o diretor fizer isso, não pode convocar. Mas está que, infelizmente, vai ficar com essa pendência aqui na lei. Mas avançamos porque não haverá motivo para isso, né, em virtude de necessidade de serviço, que tem sentido o professor fazer APD na escola. O APD ele tem que fazer onde ele quiser. Essa é a verdade. Né? Então vai ficar essa pendência aqui da direção escolar, podendo convocar o professor para fazer a APD na escola. Entenderam? Então, são essas duas partes da lei que eu queria destacar aqui. Eu apresentei também outras emendas, várias emendas. Uma delas, talvez uma das mais importantes, é em relação aos professores categoria A. Eu apresentei aqui a emenda número 5, minha gente, uma emenda fundamental que eu lutei até o final para que ela fosse aprovada. Essa emenda a esse PLC prorroga os contratos dos professores categoria O, dos contratos de 2018, 2019 e 2020.
né, para que eles não sejam exonerados agora, demitidos no final do ano, até o dia 31 de dezembro. Infelizmente, a base do governo votou contra, porque o governo orientou, o governo foi contra essa emenda. O governo vai romper os contratos, né? Não atendeu aos nossos apelos, nós rogamos, pedimos, imploramos, fizemos pressão, obstruímos outras votações, enfim, mas o governo não cedeu e não incorporou a emenda número 5, que iria prorrogar todos os contratos dos professores categoria O até a chamada dos aprovados no concurso público. Você tem que chamar o professor que foi aprovado no concurso público. Então, eles não acataram essa importante emenda, porém, nós temos ainda o meu PLC, projeto de lei complementar, número 24 de 2015, que já foi aprovado em todas as comissões, já tem aprovação em regime de urgência e está pronto para ser votado. Ele acaba com as interrupções dos contratos, ele acaba com a quarentena, com a duzentena, e ainda garante que o professor categoria O possa utilizar o IANSP, aqui o Hospital do Servidor Público, os convênios do IANSP. Esse projeto eu estou batalhando muito para que ele seja aprovado imediatamente, né? Vou continuar com essa luta. Tem a representação que eu protocolei do Ministério Público Estadual, né? Estou pedindo para que o MP, o Ministério Público, faça uma intervenção nesse sentido, pressionando a Secretaria a prorrogar os contratos, até porque nós vamos ter, se nada for feito, uma demissão em massa dos professores, né? De 40 mil professores categoria O, que serão prejudicados, e com isso haverá um prejuízo para os alunos também, que ficarão sem o vínculo com esses professores, haverá uma interrupção dos contratos e da relação, dos vínculos do professor, da professora com os alunos, com o projeto pedagógico, com a comunidade escolar. Nós estamos acompanhando aí os professores das escolas PEI, do Programa de Educação Integral, por exemplo, que foram aprovados na avaliação 360, não vão poder continuar mais, mesmo sendo ótimos professores aprovados, não vão poder dar sequência aos projetos que eles já organizaram, estavam desenvolvendo com seus alunos. Olha que absurdo, que maldade que é essa Lei 1093, que precarizou as contratações dos 100 mil professores nessa situação, né? Então, vamos continuar essa luta. Eu não desisti. Nós vamos continuar cobrando, denunciando no Ministério Público, no Tribunal de Contas, aqui na LESP, para que haja prorrogação. O governo, preocupado, porque nós estamos denunciando exaustivamente todos os dias, todas as horas aqui na Assembleia Legislativa, acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ele soltou agora um comunicado para tentar amenizar. Acho que vocês receberam esse comunicado, dizendo o seguinte: Secretaria da Educação, vou ler para vocês rapidamente. A Secretaria da Educação informa que todos os professores da rede estadual de ensino, incluindo aqueles que firmaram contratos nos anos de 2018, 2019 e 2020, serão incluídos no processo inicial de atribuição de aulas, respeitando a classificação do concurso. Daí eu fico pensando aqui, primeiro vai ter o rompimento dos contratos, se nada for feito, né? Essa questão da atribuição de aulas, eu fico pensando, os professores que não foram aprovados no concurso, que foram excluídos em massa, houve uma exclusão em massa, por conta da videoaula, professores com experiência, professores com mestrado, doutorado, até pela USP, que trabalha 20, 30 anos na rede estadual, ficaram de fora por conta da videoaula, que nem deveria existir, nós somos contra, tentamos retirar esse critério de videoaula desde o início, quando foi apresentado e publicado o edital desse concurso. Continuamos sendo contra, porque essa exigência da videoaula excluiu milhares e milhares de professores e professoras com experiência, gente, do projeto. Então, eles ficam de fora. Continuando aqui, essa decisão visa atender a demanda de matrículas dos estudantes, promovendo a continuidade do ensino de forma abrangente e consistente. A inclusão de todos os professores, independentemente do ano de contratação, do processo de atribuição de aulas, reforça o compromisso da administração em valorizar a experiência e competências de todos os profissionais, reconhecendo a contribuição significativa que cada um pode oferecer ao sistema educacional. Ponto. Em resumo, a participação de todos os professores no processo de atribuição de classes e aulas demonstra uma estratégia abrangente e inclusiva, aliada com a missão de atender de forma eficaz
as demandas educacionais, enquanto reconhece e valoriza a contribuição contínua de todos os profissionais envolvidos na rede estadual de ensino. E termina essa nota, tá? No site, né, nas redes sociais da SEDUC, gente. Só que eu acho que ela não diz muita coisa, não diz nada que nada, fala que valoriza, mas vai encerrar os contratos. Como que o professor vai ter atribuição de aula sem o contrato? Então, é confusa, nós queremos entender melhor. A nossa luta, então, é pela renovação, prorrogação dos contratos, independentemente da atribuição, né? Então, é isso que está acontecendo, pessoal. Teve também a questão dos secretários de escola, que o governo tinha se comprometido, o secretário Renato Feder, em fazer o reenquadramento dos secretários de escola. É um cargo em processo de extinção, então essa secretária, normalmente são mulheres, elas não têm evolução, progressão na carreira, estão com as carreiras congeladas, com seus cargos congelados praticamente. Então, apresentei uma emenda também, a emenda número 4, está aqui, olha, o secretário, mas o governo também não aceitou, ele vai manter por enquanto os secretários aqui. Mas eu tenho um projeto de lei tramitando aqui que resolve essa situação, que a gente vai tentar aprovar o mais rápido possível. Tá? Então, acho que, resumindo, foi isso. O que nós conquistamos, de fato, concretamente aqui, não quero vender nenhuma ilusão para ninguém, não faço isso, vocês me conhecem. Falta aula, voltou, falta aula. Muita gente pergunta, e a falta abonada? A falta abonada não é desse projeto, é da reforma administrativa lá do Dória, que mexeu no Estatuto do Funcionalismo Público. Estamos nessa luta também. Eu tenho um projeto tramitando que traz de volta a falta aula. Ela afeta todo o funcionalismo público. A falta aula, não, desculpa. A falta abonada. Tá? Estou nessa luta aí há muito tempo para trazer ela de volta. Teve uma questão também que nós aqui estamos denunciando e tentando mudar, que é a questão da licença prêmio e da licença saúde, que são duas licenças que devem ser consideradas como dias de efetivo exercício, para que não haja desconto no processo de atribuição de aula. Né? Mas o governo ainda não reconheceu, nós estamos pressionando. Nós conseguimos já reconhecer a licença nojo, licença gestante, licença, todas as licenças praticamente, menos essas duas que não foram incorporadas, doação de sangue. A doação de sangue eu não me lembro se incorporou ou não. Incorporou, né? Incorporou. Licença nojo eu já falei. Tem mais coisas aí. Mas essas duas que são fundamentais, licença prêmio, tem que ser, porque é um prêmio. O professor ganhou, então ele vai ser punido porque tem uma licença prêmio. Olha a incoerência. Tem que ser dia letivo, não pode descontar na assiduidade. Nós somos até contra essa exigência aí de assiduidade. Nós entendemos que o processo de atribuição tem que ser feito não por jornada, não por assiduidade, mas sim por tempo de serviço. Essa é a pontuação que nós defendemos. Então, minha gente, é isso. Vamos continuar lutando, não vamos desistir, né? Vamos, sobretudo, dos nossos colegas professores categoria O, que é a nossa grande preocupação. Daqui a pouco nós vamos iniciar aqui uma audiência pública do Fora Feder, que com as entidades representativas dos servidores em geral, e vocês podem acompanhar aqui pelas nossas redes sociais, podem acompanhar também pelo YouTube da TV Assembleia, a audiência pública Fora Feder. É importante que a gente vai fazer vários relatos lá, nós vamos ter várias entidades, a Paz, a UDEMO, setores da POESP, nós vamos ter o CPP, enfim, professores, alunos, todo mundo lá fora Feder, porque o Feder está destruindo esse secretário à educação, né, em todos os níveis. E a gente vai falar das plataformas digitais, da máfia das plataformas, dos aplicativos, de tudo que está acontecendo na rede estadual, da portaria Vigiar e Punir, da exclusão em massa de professores, do concurso, da demissão em massa de professores categoria O, está tudo lá, tá bom? Então eu espero vocês daqui a pouco, a partir das 19 horas, está quase na hora, eu vou lá para o Franco Montoro, o plenário, a gente vai continuar a nossa conversa, mas com as pessoas falando sobre o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, tá bom? Não desistam, porque nós não vamos desistir jamais de vocês, tá bom? Até daqui a pouco.